Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais uma pré-aula, um subsídio teológico. Nós estamos comentando as lições bíblicas EBD, primeiro trimestre de 2026, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas. Hoje nós iremos falar sobre a aula de número 7, a obra do Filho. De antemão, gostaria de perguntar a você se essas aulas têm sido bênção na sua vida, têm te ajudado, têm contribuído para que as suas aulas em classe sejam ainda mais enriquecidas. Gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal. Toda semana nós lançamos aqui essas aulas pensando exclusivamente em você, caro professor, professora, e você, nosso seguidor, aquele que está chegando agora. Fique à vontade. Esperamos que essas aulas sejam bênçãos para vocês. Lição de número 7, a obra do Filho. Tem como texto áureo Filipenses 2:9, que diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Verdade prática, a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Leitura bíblica em classe está em Filipenses, nós leremos do capítulo 2, versos 5 a 11, e também em Hebreus, capítulo 9, verso 24 a 28. Filipenses 2:5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hebreus 9, verso 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entrava no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aqui, caros irmãos e irmãs, eu tenho antes de fazermos a introdução, uma breve frase de um célebre pregador muito conhecido, talvez considerado aí o príncipe dos pregadores, um dos puritanos, Charles Haddon Spurgeon. Na verdade prática, o comentarista diz o seguinte: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. E em Filipenses, nós vamos aprender que Cristo ele não teve vergonha, não teve medo de abrir mão de sua glória, de se humilhar, se tornando, em vez de Criador, Ele abriu mão de toda a sua glória e se tornando criatura, que é a aula passada, o verbo que se fez carne, né? O verbo como filho de Deus. E o que eu quero dizer com isso? O que tem a ver Charles Spurgeon com esse pequeno comentário? Porque aqui, na verdade prática, está dizendo a humilhação voluntária. É muito comum no novo evangelho que é pregado hoje, né? Não o genuíno evangelho, o verdadeiro evangelho bíblico. Nós vemos que hoje os pregadores, os coaches, os teólogos modernos, eles têm uma forma de convidar as pessoas a se achegarem ao reino de Deus diferente do que é o evangelho. Muitas das vezes eles afirmam que Deus ele não tem a intenção de te fazer pobre, que viver uma vida mesquinha, classe baixa, isso não é coisa de servo de Deus, né? É um pouquinho de teologia de prosperidade, com teologia de afirmação positiva, enfim. Charles Spurgeon, em uma de suas maravilhosas pregações bíblicas, cristocêntricas e teológicas, ele expressa uma frase que ficou muito conhecida e que, de fato, provavelmente ele estava pregando sobre a humilhação de Cristo, sobre a vida de Cristo, a sua morte, e ele diz o seguinte, naquele episódio em que os soldados romanos eles tecem uma coroa de espinhos, colocam na cabeça de Jesus, batem para que os fincos ainda adentrem, né, ferindo o crânio, ferindo a pele, a cabeça, e ainda zombando e dizendo salve o rei, salve o rei. Charles Spurgeon, nessa pregação, ele diz o seguinte: se o meu Senhor recebeu uma coroa de espinhos, que tipo de coroa você espera receber? Essa é uma pergunta que ela vem em confronto conosco, que é o Evangelho. Porque muitas pessoas, elas se achegam até a porta do reino com a intenção de receber fama, influência, de receber seguidores, de receber reconhecimento, de receber troféus, de receber todo tipo de título. Mas nós vemos que no decorrer da história, em toda a história humana e a história de salvação, nós vemos que a mensagem de Deus ela nunca foi de exaltação, e sim de humilhação. Porque é necessário que aqueles que querem ser exaltados, eles primeiro precisam ser humilhados. E aqui nesse exemplo, Jesus ele está fazendo isso. A humilhação dele proporcionou-lhe
portas de salvação eterna a todos aqueles que nele creem, e por causa dessa humilhação, desse não ter usurpação de ser igual a Deus, ele recebeu um nome que é acima de todo nome, ele recebeu autoridade, recebeu tudo, lhe foi restituído novamente, simplesmente pela sua humilhação voluntária. E um texto de Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 2, é um outro texto que Paulo, ele chega diante ali dos atenienses, né, a igreja em Coríntios, e diz para eles, olha, Coríntios, eu não vim até vocês com palavras de persuasão, com ideologias, com filosofias, com teologias excêntricas, com revelação específica, com revelação, novidades de revelação. Não. Olha o que diz o texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Enquanto muitos têm medo de anunciar o Cristo crucificado, é este Cristo crucificado que salva, é este Cristo que foi crucificado que traz restauração. E aí entramos na introdução que muitas pessoas acreditam que a função principal de Jesus foi proporcionar perdão à humanidade. Proporcionar apenas o perdão, né? Eles colocam como se fosse só isso a obra de Cristo, mas não. Cristo, em sua obra completa, ele sim trouxe a oportunidade, a oferta da graça, a gratuidade de recebermos o perdão àqueles que se achegam nele confiadamente, crendo e recebendo dele o perdão. Mas, além de perdoar pecados, Cristo também ele veio com a finalidade de revelar o caráter de Deus e de restaurar toda a criação. Esses são outros dois propósitos que nós trabalharemos aqui, além de também perdoar pecados. Mas o que eu quero dizer nesse resumo? Que muitas pessoas eles têm um conhecimento muito raso de Cristo, muito raso das Escrituras, muito raso do Evangelho, e por causa disso repetem como papagaios informações que não são verdadeiras, ou que são inverdades, ou que falta uma parte. E uma meia parte da verdade não é uma verdade completa, ela é uma mentira inteira, porque ficou faltando. Quem ouve esse tipo de pregação, ou de mensagem triunfalista, de mensagens desse novo evangelho que as pessoas tentam impor nas outros, né, que inclusive muitos famosos estão abraçando, e você não vê mudança na vida da pessoa, você vê só número de seguidores subindo porque alcança um novo público, mas não vê mudança verdadeira, genuína, que é o que o evangelho faz conosco, é o confronto diário que nos faz quebrar a nossa carne e reconhecer a Deus e nos achegarmos ainda mais, cada vez mais perto de Deus. Nós vemos que por causa disso cria-se crentes fracos, crentes mancandos, manchados, e oferta manchada, deficiente, não é aceita por Deus. Então hoje nós vamos falar sobre isso, a obra do Filho. E uma das obras dele é exatamente a humilhação que proporcionou um nome sobre todo nome. Sua humilhação, nós vamos aprender hoje, sua exaltação e a sua redenção. Ponto de número 1, falamos sobre a humilhação voluntária. O termo mais importante aqui sobre a humilhação é a palavra voluntária. Porque é difícil nós nos humilharmos. Muitas das vezes nós nos humilhamos por algo de uma consequência daquilo que nós fizemos. Por exemplo, uma pessoa que mente, ela mentiu, falou uma mentira e em algum momento essa mentira veio à tona e descobriram a verdade. Essa pessoa teve que vir a público, por exemplo, se humilhar para dizer a verdade, né? Ou seja, devido a uma consequência, a pessoa foi lá e fez aquele ato de humilhação para que pudesse ser perdoado ou pudesse colocar o seu ponto de vista e tudo. Mas aqui, se essa mentira não tivesse sido descoberta, provavelmente a pessoa não viria a público para poder falar. Um exemplo, tá? Poderia ser qualquer outro tipo de situação que nós fazemos e que, se isso for descoberto, automaticamente vai gerar um momento de humilhação, um momento de tristeza, de remorso, talvez, mas não porque nós escolhemos, mas sim por causa da consequência. E Cristo não. Ele decidiu voluntariamente. Ninguém o obrigou, ninguém pediu a ele que fizesse isso, não foi uma consequência de algum ato errado que ele fez, simplesmente ele voluntariamente. Tem até a passagem de Isaías, capítulo 6, versículo de número 3, que vai dizer o seguinte, vamos fazer a leitura do texto para ficar mais fácil. Isaías, capítulo de número 6, que é a famosa passagem no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado em alto sobre o trono, mas tem a passagem no versículo de número 9, isso, versículo de número 8 e 9, olha o que diz. Ele vai falando que no ano que morreu Uzias, ele viu o Senhor assentado em alto trono, e aí, diante dessa visão da santidade de Deus, a tripla santidade de Deus, 3 vezes santo, porque os anjos, os serafins, os querubins estavam ali adorando ele, dizendo santo, santo, santo. Nessa situação, ele reconhece que ele é uma pessoa pecadora, que vive no meio de um povo pecador também, por causa disso ele era indigno. E aí o Senhor, ele orienta um dos serafins a pegar uma tenaz com a brasa tirada do altar do Senhor, tocar nos lábios de Isaías, e a partir daquele momento ele está santificado, ele está apto. E aí, no versículo de número 8, diz o seguinte, Isaías 6:8, em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava, quem hei de enviar? Ouvi uma voz do Eterno, e essa voz estava fazendo uma pergunta, quem hei de enviar? Ou a quem enviarei? Quem irá por nós?
ao que prontamente respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Obviamente, a gente já sabe, né, nós já aprendemos sobre o contexto imediato. Aqui é uma experiência que Isaías teve, e ele ouviu essa voz depois dele ter sido santificado, e ele prontamente responde. No tanto que ele fala, e eu prontamente respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas dentro da teologia, alguns teólogos, estudiosos das Escrituras, falando sobre referências, sobre tipos, antítipos, sombra, nós vemos que essa passagem é como se fosse um eco na eternidade da Trindade dizendo, quem há de ir por nós? A quem enviarei? E Cristo prontamente se despende a, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vemos que aqui tem uma possível passagem cristocêntrica no Antigo Testamento, né, uma passagem que afirma que Cristo estava aqui, reafirmando ou colocando à disposição a sua voluntariedade de ir e cumprir o propósito. A submissão de Cristo. E aí Paulo, quando ele está exortando a igreja em Filipos, a humildade, a ideia que Paulo tem em mente é que os irmãos precisam ter o mesmo sentimento, o mesmo froneo do grego, que é sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é isso? O sentimento de ser humilde, o sentimento de não ser soberbo, não de querer se exaltar. Pelo contrário, ele está fazendo um contraponto e está dizendo o seguinte, olha, de sorte que haja em vós, ó Filipenses, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não teve o desejo de tipo, não, eu sou Deus, eu não posso abrir mão da minha glória, da minha coroa, da minha soberania, da minha posição e descer lá e viver no meio das minhas criaturas e as criaturas mais pecaminosas que a minha ira quer consumir. Pelo contrário, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Então, o que Paulo está tentando ensinar nesse capítulo aos irmãos filipenses é que a mudança de mente precisava acontecer, uma disposição mental. É o que ele vai explicar lá em Romanos 12:12, né? A metanoia, que deveríamos transformar a nossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui ele está trazendo essa ideia de que o nosso modo de pensar e o nosso modo de viver deve ser seguido dos passos de Cristo. E há inúmeras passagens, como por exemplo 1 Coríntios 11, versículo 1, ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, entre outras, né? Se não me falha a memória, em Efésios também tem uma passagem dessa que ele fala, sede meus imitadores, mas a mensagem de Paulo é essa. A humildade de Cristo voluntária, a humilhação voluntária do Filho, foi uma submissão à vontade do Pai. Ou seja, Cristo, em todo momento, e lá em Hebreus, capítulo 5, vai dizer, né, em várias passagens vai dizer que Cristo foi obediente ao chamado que o Pai deu. E o próprio Paulo, escrevendo aqui em Filipenses 2, ele diz que, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, no versículo 8 do capítulo 5. Então, nós precisamos imitar a Cristo, renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo, viver para a glória de Deus. É esse a vontade de Deus para nós, é esse o motivo de nós sermos diferentes, sermos filhos de Deus, sermos servos de Cristo. Ponto de número 2, o esvaziamento de sua glória. E aqui, mais uma vez, né, Paulo está ainda explicando aos irmãos filipenses, ele está dizendo que Cristo, mesmo sendo o governante soberano do universo, mesmo sendo Deus, né, a palavra mais completa, mais sublime que poderíamos atribuir a Cristo, né, ele ser Deus. Como explicar Deus? Deus é tudo, Deus é perfeito. Então, Paulo está dizendo, Cristo esvaziou-se de sua glória. Dentro da teologia, existe um termo que é Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Nós falamos isso na aula passada. Tem um termo teológico que me fugiu à mente aqui agora, estava com ele na mente para falar. É a união hipostática. Nós vemos que a união hipostática do Filho é o quê? Ele conviveu, viveu, habitou entre nós com as suas duas naturezas. A natureza divina, 100% Deus, e a natureza humana, 100% homem. E essas duas naturezas coabitavam harmoniosamente dentro dele, sem nenhum tipo de atrito. Por isso dizemos que Cristo ele é plenamente Deus e plenamente homem. Por isso nós dizemos, né, dentro desse termo teológico que foi cunhado lá nos primórdios pelos pais da igreja, né, para explicar sobre as naturezas de Cristo, se Jesus ele era só um espírito avançado, se ele era só um profeta eleito, se ele era só uma parte espiritual. Não, ele era Deus e ele era também homem. Então, quando nós aprendemos isso, o texto bíblico vai dizer que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se, esvaziou-se de si mesmo, de toda essa glória. Em momento nenhum Cristo deixou de ser Deus, em momento nenhum Cristo deixou de ser o soberano do universo. Só que pelo contrário, ele abdicou de toda a sua glória para viver como nós aqui nessa terra. Um exemplo clássico disso, de explicar isso, porque às vezes, talvez seja a primeira vez que você ouve essa afirmação ou essa forma de explicar, mas um termo clássico para isso, tem até uma história que fala que um rei de uma nação soberana, ele queria saber o que os seus súditos, né, o que as pessoas do seu reino pensavam sobre ele. E aí um dia, imagina, um rei todo pomposo, né, com suas vestes reais, dentro do palácio, comendo banquetes, ele opta em abrir mão de toda a realeza daquele banquete, de suas vestes, do seu trono, do seu palácio, e ele vai habitar nas ruas vestindo como um mendigo. Ele passa o dia inteiro vendo as pessoas passando por ele, falando do que está acontecendo, do que eles pensam sobre o rei.
Em algum momento esse rei deixou de ser rei simplesmente porque ele começou a vestir vestes de mendigo ou trapos e passou a morar ali na rua ou a viver na rua por um período de tempo? Não. Pelo contrário, ele é rei, deixou as suas vestes reais, o seu palácio, o seu trono ali, veio cumprir outra missão, vestiu novas vestes, né? Aqui é um exemplo, tá, meus irmãos e irmãs? É um exemplo para vocês entenderem sobre essa questão da humilhação de Cristo, do esvaziamento de sua glória. Então, esse rei, ele, depois, a qualquer momento, ou na hora que ele fala, não, agora já fiquei satisfeito com o que eu ouvi sobre mim, do que as pessoas pensam, eu vou voltar ao meu reinado. Mas enquanto ele estava naquela posição, naquela situação, as pessoas não o conheciam. Porque imagina, um rei todo-poderoso, as pessoas não imaginam que ele vai descer e se fazer igual a eles. Pelo contrário, as pessoas imaginam isso. Inclusive, nas outras religiões, por exemplo, o pensamento dos gregos, né, no panteão dos deuses gregos, era, digamos assim, uma vergonha os deuses daquele panteão conviverem com os humanos. Até que tinha, né, deuses gregos que se relacionavam com mulheres humanas e criavam semideuses, mas isso era meio que algo, eles não se misturavam, era coisa totalmente distinta. Pelo contrário, o cristianismo é a única religião que Deus, ele se fez carne e habitou entre nós para entender a nossa fraqueza, entender a nossa vida, entender as nossas dificuldades e proporcionar um caminho que nos conduzisse a Ele novamente. Foi isso que Cristo fez. O esvaziamento de sua glória foi um esvaziamento voluntário. Ele esvaziou de sua kenosis, né? Esse esvaziamento voluntário é a kenosis, no termo grego, que quer dizer isso. Ele assume uma forma humana e em forma de servo, como está ali em Filipenses 2:7. Sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, preferiu privar-se de seus direitos, não de sua divindade. Isso que eu expliquei aqui agora sobre a questão do rei. O rei abriu mão das suas vestes, abriu mão dos seus banquetes, abriu mão do seu trono, do seu palácio. Cristo deixou o céu, deixou a presença do Pai, deixou os anjos que o adoravam continuamente, e ele optou voluntariamente em vestir esse trapo, essa carne, em viver dentro do tempo. O dono do tempo passou a habitar dentro do tempo. Aquele que rege as leis passou a ser governado pelas leis. Então, isso fez com que ele abrisse mão dos seus privilégios. Mas não de quem ele era, mas não de sua divindade, mas não de sua pessoa real. Ele voltou a ser Deus e foi reconhecido novamente pelo Pai em sua posição assentando à destra de Deus. E o terceiro ponto, a obediência sacrificial até a cruz. E aqui nós aprendemos sobre a obediência plena. Tem um texto, Hebreus capítulo 5, versículo 8, deixa eu verificar aqui. Hebreus, ver se é esse mesmo, isso. Hebreus capítulo 5, versículo 8, olha o que diz esse texto. Vai falar sobre Cristo superando a antiga aliança, né? Ele vai falar sobre as fraquezas que ele mesmo não buscou. Ao versículo 5, Hebreus capítulo 5, versículo 5. Depois os irmãos fazem uma lista desse capítulo inteiro. Desse modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aí olha o versículo 8. Mesmo considerando, versículo 7, durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa de sua reverente submissão. Aí olha o versículo 8. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quanto lhes obedecem. Ou seja, Cristo, através da obediência, ele foi obediente de forma plena, genuína, voluntária e completa. Ele foi obediente, essa obediência ao Pai levou ele até a cruz, e essa obediência proporcionou salvação eterna a todos aqueles que creem nele. A nossa salvação é resultado dessa obediência, e não dos nossos méritos, conforme está escrito lá em Efésios 2:8, né? Não é por obras, não é porque o Rafael é bonzinho, que ele é bonitinho, que ele tem título, que ele tem cargo, que ele tem posição, classe social, financeiramente, não. Não é por obras, não é por nada que nós podemos fazer ou nos tornar, mas sim pela obediência de Cristo. Assim como Cristo, devemos ser obedientes à vontade do Pai. Então, meus irmãos, aqui nós aprendemos, né, sobre a humilhação voluntária do Filho. Ele foi submisso, ele foi esvaziado de sua glória e ele foi obediente de forma sacrificial até a cruz. Ponto de número 2, a obra redentora do Filho. Então, no ponto de número 1, nós aprendemos sobre a forma de humilhar de Cristo. Agora nós vamos aprender sobre a redenção do Filho. O que ele nos proporcionou? O ponto de número 1, a ineficácia do sacerdote levítico. Como nós já vimos, né, Hebreus é um livro que resume toda a lei. Quando nós lemos a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, principalmente Levítico, Números e Deuteronômio, tem algumas partes também em Êxodo, que nós vemos sobre a constituição do povo de Israel como nação, Deus levantando um povo escravo, colocando eles como nação, Deus instituindo leis, regras, seja cerimoniais, seja do cotidiano, né, reverenciais para eles. Nós vemos esse estabelecimento e muitas das vezes ali, muitos leitores da Bíblia, estudiosos da Bíblia, leitores mais desatentos ou até mesmo, digamos assim, mais preguiçosos, né, que faz só aquela leitura rápida para dizer que leu,
perdem muito do enriquecimento bíblico que tem esses textos. E o escritor aos Hebreus, ele faz o quê? Ele resume toda essa Torá, toda a lei de Deus no livro de Hebreus, trazendo para nós um resumo. Olha, Cristo cumpriu toda a lei. A lei lá de 613 mandamentos, né, são 365 negações e 248 ordenanças. Esses 613 mandamentos que Deus 10 lá, resumiu em 10, digamos assim, de forma mais resumida. Depois ele foi instituindo ali os 613. Depois veio Jesus e resumiu toda a lei em 2. Depois veio Paulo em Gálatas 5,14 e resume toda a lei, inclusive os 2 que Cristo resumiu em 1. Amar o teu próximo como a ti mesmo. O que eu quero dizer? O escritor aos Hebreus, ele faz um paralelo de tudo aquilo que acontecia dentro da lei. Por exemplo, tinha um sumo sacerdote. O sumo sacerdote é uma referência de Cristo, o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós diante de Deus. Não tinha a ovelhinha lá, o sacrifício que o pecador tinha que trazer, oferecer? Pois bem, sabe esse sacrifício? Cristo é esse sacrifício. Você lembra lá o tabernáculo, que Deus ele deu as ordenanças de como que deveria criar lá no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, antes de criar, se o templo de Salomão era o tabernáculo que era montado? Então, não tem. Esse tabernáculo também é Cristo. O escritor dos Hebreus faz isso. E aqui, ele vai mostrar, nesse ponto, que a obra redentora do Filho, resumidamente esse ponto é isso aqui, ó. Ele fez o seu sacrifício uma vez. Ele entrou no santuário eterno, que é o Santo dos Santos, né, que é o exemplo que Moisés viu lá do céu, que é o próprio céu. Ele entrou no santuário, no Santo dos Santos, lá no céu, uma única vez diante do Pai, ofereceu a si mesmo como sacrifício, e a partir daí não há mais a necessidade de sacrifícios terrenos, sacrifícios vicários, né, que são substitutos para que nós pudéssemos nos achegar a Deus. Por isso, no ponto 1 vai falar sobre a ineficácia do sacerdócio levítico. Por quê? O sacerdócio era algo humano e terreno que fazia, né, de forma resumida, Deus escolheu ali Arão para ser o cabeça dos sacerdotes, escolheu algumas tribos, e dessa tribo, Levi, escolheu alguns homens. E desses homens, eles tinham o trabalho de viver dentro do templo, cuidando do templo, zelando pelas coisas do templo e, ao mesmo tempo, intercedendo pelo povo. E aí, uma vez ao ano, o sumo sacerdote, que era o representante maior diante de Deus, ele pegava uma oferta, né, ele fazia todo o ritual primeiro, fazia toda aquela vestimenta, que não é o foco aqui do tema da aula, mas ele fazia toda a preparação, pegava a oferta e adentrava dentro, passava ali pelo átrio, passava pelo lugar santo e adentrava ao lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, e oferecia a Deus a oferta em favor do pecado do povo. Deus recebia essa oferta, perdoava o povo, porém, saía dali de dentro, o povo pecava de novo. O que tinha que acontecer? Mais ofertas, mais sacrifícios, mais mortes. Era um sacerdócio ineficaz, era um sacrifício ineficaz. Quantos animais não morreram para poder que o homem pudesse ser perdoado? Então, havia o dia da expiação, né, o famoso Yom Kippur, lá dos judeus, que é o dia da expiação, onde era levado o sangue alheio apresentado a Deus. Esse sacrifício ele era repetido anualmente, porque não era suficiente para remover o pecado. Era apenas um exemplo, um tipo, uma sombra do que Cristo faria em favor da humanidade. Porque imagina, se todas as vezes que eu pecasse, eu tivesse que matar um animal. Acabaram os animais do planeta Terra, se a gente estivesse trazendo isso até hoje. Então, muitos animais morreram. Mas o sacrifício maior, que é o sacrifício de Cristo, a entrada única dele no santuário com seu próprio sangue, nos assegura uma redenção eterna. Isso é o que está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 12, e eu gostaria de fazer a leitura com as irmãs e os irmãos aqui nesse momento. O perfeito sacrifício de Cristo. O capítulo 9 vai falar sobre como os ritos mosaicos eles eram perfeitos, né? E aqui do versículo 11 adiante vai falar que o sacrifício de Cristo foi único e foi perfeito, né? E aí no versículo 11 diz assim, olha: Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém, mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna salvação ou redenção. E o versículo 13, portanto: se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Ponto de número 2, o sacrifício único e suficiente. E aqui acabamos, né? Foi mais ou menos um resumo isso que eu apresentei para os irmãos, mas passando aqui de forma mais rápida. Na antiga aliança ofereciam-se sacrifícios continuamente pelo pecado por causa da ineficácia dessas ofertas. Por quê? Como eu já expliquei. Pecava aqui agora, ia lá, tadinho, né? Se eu tivesse uma condição boa, pegava um novilho, sem defeitos, levava até o sumo sacerdote, ele fazia todo aquele ritual. A criatura era morta, o meu pecado era perdoado. Mas eu saía dali e já caía de novo. Então eu tinha que ir lá, pegar outro animal, oferecer novamente. Então imagina, um sacrifício, um ritual cansativo, um ritual repetitivo e que era ineficaz. Mas Cristo, sendo o sacrifício perfeito, sendo o sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos,
fez a sua oferta em nosso favor e essa oferta foi aceita uma única vez. A substituição vicária, ponto de número 3. E aí, rapidinho, a expressão uma vez, que do grego é hapax, indica que não há necessidade de repetição. O que ele fez é perfeito e eterno. Ou seja, Cristo ao morrer, o que acontece? Lá em Mateus 27, o véu se rasga e esse véu era o que fazia a separação entre o homem e a presença de Deus. Porque dentro ali da exemplificação do santuário, tinha o átrio, que é o lugar onde os sacrifícios eram feitos, né? Os gentios entravam, os gentios não, né? As pessoas entravam para poder fazer ali a apresentação, os sacerdotes, os levitas. Aí dali para dentro, entrava no lugar santo. Aí era só algumas pessoas, só os sacerdotes, o sumo sacerdote, alguns levitas que faziam o trabalho ali dentro, né? Com a menorá, a mesa dos pães asmos. E dentro dessa sala, até o lugar santo, o que tinha? Tinha um véu, né? Com 2 querubins, um apontando para o outro, dizendo que ali era um lugar santo, a entrada dos 2 querubins. E esse véu fazia a separação. O homem pode entrar até aqui. Daqui para lá, só um, que é o representante humano de Deus na Terra, digamos assim, né? É o vicário, né? Aquele que tinha a representação de ser o intercessor, o mediador entre Deus e os homens naquele momento. Ele podia entrar. Mas a partir do sacrifício de Cristo, o sacerdote perfeito, ele rasgou esse véu. E a partir de agora, não há mais distinção entre quem pode e quem não pode entrar no Santo dos Santos, não há mais um único mediador. Cada um de nós, como diz Pedro, somos sacerdotes reais. E nós podemos nos apresentar diante de Deus. Então, uma única vez, Cristo ao morrer, ele rasga o véu que fazia a separação entre o homem e a presença de Deus. E a substituição vicária, né, a expressão vicária vem do latim vicarius, que significa em lugar de outro. Inclusive, por curiosidade para os irmãos, lá no Vaticano, na Catedral de São Pedro, onde o Papa fica, onde o Papa se assenta, né, na cadeira papal, ali em cima da cadeira está escrito Vicarius Filis Dei, que significa o vicário do Filho de Deus, né? O substituto do Filho de Deus, ou o mediador do Filho de Deus. Ele é, segundo o catolicismo, ele é o representante de Deus na Terra e é ele que tem que interceder. Então, essa é a expressão vicários, que significa em lugar de outro, é o intermediador ou o mediador. O pecado ele não pode ser ignorado e, pelo contrário, ele tem que ser punido. E por causa do pecado que não poderia ser ignorado, como eu mencionei, né? O cara pecava, sacrificava o animal. Pecava de novo, sacrificava. O pecado não era ignorado. Quando Cristo vem e ele faz esse sacrifício, a intenção do servo que está sendo perdoado é que vai e não peques mais. O seu pecado foi perdoado. Mas olha, como diz João, né? Filhinhos, não pequeis. Porém, entretanto, contudo, se pecardes, temos um advogado, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas a recomendação é não pequeis. Então, no sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificavam essa substituição. Eles eram os vicários, né? Em lugar de outro, né? Em lugar do meu dono, eu irei entregar a minha vida. No lugar de Isaac, o cordeiro foi providenciado, foi a provisão ali para Abraão sacrificar. Então, ele foi um sacrifício vicário. Em lugar de Isaac, no meu lugar, Cristo morreu por nossos pecados. Mas esses vicários, esses substitutos, eles não removiam o pecado, não removiam a mancha por completo. Fazia tipo um tapa-buraco, né? Jogava para debaixo do tapete, mas Deus estava vendo tudo. Era apenas uma forma que Deus instituiu o homem para que a plenitude dos tempos viesse e Cristo pudesse manifestar e cumprir toda a obra da salvação. Mas era assim que os antigos viveram, foi assim que eles viveram e hoje nós podemos também viver agora com o nosso sacrifício, buscando em Cristo o perdão, a redenção dos nossos pecados. Assim, em adoração devemos viver para Cristo que por nós morreu, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 15. Vamos fazer a leitura desse texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerados a Cristo, assim, agora contudo já não o conhecemos mais desse modo. Último ponto, a exaltação, né? Nós tivemos ali a humilhação voluntária, nós tivemos agora a obra redentora e nesse momento, ponto de número 3, falaremos sobre a exaltação gloriosa do Filho. Por causa da sua obediência, que além de proporcionar fonte de salvação eterna a todos aqueles que nele creem, Cristo ainda foi recebido à destra do Pai. Já imaginou? Inclusive, lá em Atos capítulo 6, deixa eu fazer aqui a conferência, 7. Em Atos capítulo 7, quando Estevão, começa no capítulo 6, né? Estevão, a história de Estevão, mas no capítulo 7, quando Estevão está sendo apedrejado e quase falecendo, a Bíblia descreve que ele abre os olhos, ergue-os ao céu e vê Jesus assentado à destra do Pai e intercede pelos seus algozes, né? Por aqueles que estavam o apedrejando. Tem até um ponto interessante aqui, que é o seguinte: Pedro, em sua primeira pregação, a Bíblia vai descrever que 3.000 almas se convertem a Cristo. Estevão, em sua primeira pregação, digamos assim, pública, ele morre. Mas a sua pregação não rendeu muitas salvações.
Mas um homem que estava ali na plateia, ele foi alcançado de tal maneira por aquele jovem diácono, um dos 7 diáconos, né, do primeiro ministério diaconal ali da igreja de Jerusalém, aquele jovem falecendo, e foi uma grande influência para um outro jovem que estava na plateia vendo tudo aquilo acontecendo, que nós conhecemos hoje como Paulo, que é o maior, depois de Jesus, plantador de igrejas, pregador, missionário de todos os tempos. Aquele que pregou a todas as cidades e o mundo antigo, né, que era conhecido naquele tempo, foi Paulo, por causa de alguém que, ao pregar, veio a falecer. E assim é com a nossa vida. Então, recebido à destra do Pai, a exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. Claro, queridos irmãos e irmãs, não tem como nós sermos exaltados se não houver obediência. Imagina, somente se a pessoa estiver totalmente contrário à naturalidade, é que ele, fazendo coisa errada, ele é exaltado. Infelizmente, temos muitos por aí que assim são. Mas corretamente falando, biblicamente falando e de forma genuína, porque mesmo que de forma errada a pessoa é exaltada, uma hora cai. A Bíblia vai descrever que o orgulho, a soberba precede a ruína. Então, o que começa errado, em algum momento vai ser descoberto e cai. Mas nós vemos que Cristo não. Cristo, ele humilhou-se voluntariamente, esvaziou-se kenoses de sua glória, e esse esvaziamento, essa humilhação, através da obediência que ele teve ao Pai, rendeu-lhe uma exaltação eterna. Ele está agora ligado diretamente à destra do Pai. Cristo não apenas venceu a morte, mas ele foi exaltado à posição suprema no universo. Estar assentado ali à destra do Pai expressa o reconhecimento divino da obra completa do Filho. Ou seja, é mais uma amostra de que o Filho cumpriu o plano completo. O plano de salvação do Pai foi executado pelo Filho, e o Pai agora, reconhecendo isso universalmente, e aqui universalmente, né, dentro do conhecimento universal, não globalizado, mas universal, de todas as galáxias, de todos os possíveis universos, digamos assim, universalmente, ele foi elevado a uma posição suprema, a posição de o Filho eterno de Deus, assentado à sua destra, intercedendo por nós. A ele também foi concedido um nome, que é acima de todo nome. Nós podemos ver que por mais que os críticos, por mais que aqueles antibíblicos, anticristãos, ou todos aqueles que lutam contra a pessoa de Cristo, eles tentam de toda forma denegrir o nome, denegrir a imagem, denegrir a pessoa, tentam apagar da história, mas o nome que foi dado a ele perpassa milênios e continuará perpassando milênios. Por causa de Cristo, o mundo foi dividido em antes e depois, o tempo foi dividido em antes e depois, tudo mudou depois que Cristo veio. Então, ele recebeu um nome que é acima de todo nome. E na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda a eminência, seja do bem, seja do mal, de todo título que se possa conferir nessa era e também na era do porvir. Ou seja, não há nome e nem ninguém acima do nosso Rei, do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, não é apenas uma fonte de expulsar demônios, digamos assim, né, que muitos o fazem dessa forma apenas como uma demonstração de que, tá vendo, Deus está comigo. Assim como os filhos de Cefa, lembra? Lá em Atos 19, a Bíblia vai descrever que os filhos de Cefa, né, Cefa, se não me engano, não me falha a memória, ele era uma pessoa muito importante ali na região, e ele tinha 7 filhos, e os filhos deles viram uma vez Paulo pregando em nome de Jesus, expulsando demônios em nome de Jesus, e aí eles veem um endemoniado ali na região, e eles chegam até esse endemoniado, os 7 filhos chegam até esse endemoniado e diz o seguinte: olha, nós os esconjuramos, os expulsamos em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio vira para os 7 filhos de Cefas e fala assim: olha, eu sei muito bem quem é esse Jesus e conheço muito bem Paulo, mas e vós, quem sois? E aí, por causa disso, o demônio manifesta, dá um couro naqueles homens, eles saem envergonhados, humilhados diante daquela situação. E o que eu quero dizer com isso? O nome de Jesus não é apenas uma mandinga, não, é um símbolo, uma forma de nós usarmos como um amuleto, é o nome que eu queria lembrar. Não é um amuleto para eu sair carregando, em nome de Jesus, em nome. Não. O nome de Jesus, ele é real e ele está acima de todo nome. Ele invoca, não é apenas um símbolo de fé, ele invoca uma fonte real de autoridade espiritual. O Senhor delegou à igreja o uso de seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus, porque não é a nossa oração, não é o nosso nome e a nossa vida que faz acontecer, mas sim o nome que o próprio Jesus autorizou que nós usássemos em sua vontade, de acordo com a sua vontade, é que faz todas as coisas. Porque foi ele quem cumpriu a obra de salvação, é ele quem executou, e por causa disso, o nome que foi dado acima de todo nome, nós o utilizamos como uma forma real de fonte de poder e autoridade espiritual. E por fim, soberania universal e retorno triunfal, né? Falando agora sobre Deus e o próprio Jesus governa todas as coisas, continua soberano sobre todas as coisas, e ele retornará triunfantemente no fim. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras: voluntária, por aqueles que creem e servem a Jesus como Salvador,
E também compulsória, que é aqueles que o rejeitaram, mas que terão que reconhecê-lo lá no dia do juízo. Isso é bíblico, Romanos 14:11, Filipenses 2:11, toda língua e todo joelho se dobrará reconhecendo a Cristo como Senhor. Por mais que algumas pessoas não o reconhecem, não o deem glória, aqui em terra, aqui em vida, aqui enquanto tem essa consciência, em algum momento, de forma compulsória, terão que o fazer. Sua glória será reconhecida por todos para a salvação ou para condenação. Amém, irmãos e irmãs? Chegamos ao fim de mais uma aula. A conclusão é: a obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa. Da humilhação à exaltação, Cristo é único, perfeito e o único mediador que há entre Deus e os homens. Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador, e por causa disso, o conselho é que nós vivamos e sirvamos ao nosso Senhor, que nos serviu com a sua vida e nos salvou com o seu sangue. Mais uma vez, convido os irmãos e as irmãs, se essa aula tem sido bênção na sua vida, convido vocês a compartilharem ela nos grupos, nas suas redes sociais, para que alcancem mais e mais almas a virem o Evangelho, a ouvirem a palavra, a se prepararem para a escola do EBD. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua classe, fiquem com Deus.